ok? Vamos lá. Boa noite, professor. Boa noite, Florestan, Miola, Mário, Sara. Boa noite, Pedro. Obrigado por você estar aqui com a gente. Muito legal. Prazer é meu. Bora, Pedro. Boa noite. Um abraço. Boa noite, Pedro. Boa noite, Mário. Hoje eu, o Mário e a Sara estavam na reunião de pauta e eu vi essa notícia que deixou a gente estarrecido, né? E você, como professor, um homem da academia, além de ser um grande jurista, eu queria que você comentasse essa notícia. A filha do ministro Fachin, do STF, ela estava num evento na Universidade Federal do Paraná, foi xingada na sexta-feira passada e levou uma cusparada dentro do ambiente universitário, né? A situação foi bem complicada, porque ela é professora e diretora da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná. Ela disse que essa violência é fruto da irresponsabilidade e vilania de todos aqueles que se alinharam com o discurso de ódio propagado desde o esgoto do radicalismo de extrema-direita. Pergunto a você, o que pode ser feito com um cidadão que entra num seminário e faz um ato como esse? O que a sociedade deve fazer nesse momento de tanta agressão vinda dessa extrema-direita brasileira e internacional? Porque o Trump tem feito isso constantemente, sancionando o Brasil e muitos brasileiros. Professor, só um segundinho aqui, deixa eu embarcar logo a Tereza, que ela voltou. Boa noite, Tereza. Boa noite, desculpe aí, me pegaram aqui, me complicou. Boa noite, Pedro Serrano, boa noite, painel, Sara e comunidade. Vamos lá. Boa noite. Boa noite, Tereza. Então, Pedro. Então, eu creio que nós temos que enfrentar, né, no ambiente social esse tipo de... Né, tentar pôr limites, né? É muito difícil. Esse tipo de extremismo, ele não aceita limites, né? E frauda discursos, né? Eles falando da liberdade de expressão, né? Liberdade de expressão para eles, não para os outros, né? Quer dizer, agora estão propondo lá que o ator brasileiro lá, o Wagner Moura, que é um excelente ator, né? Acho o melhor ator que a gente tem, seja expulso dos Estados Unidos, porque fez críticas lá à política do Trump. Quer dizer, eles podem xingar, né, ofender os outros e agredir, né? Agora, isso para eles é liberdade de expressão. Quem diverge deles não tem direito a nada, né? São absolutamente desumanizados na visão deles. Então é gente nefasta para o ambiente social, né? A ação desse tipo de neofascismo é uma ação política de banditismo, né? É onde a política se encontra com o crime, essa é a realidade. Né? Se encontra com a violência, com o crime, com a marginalidade, né? Já era assim na ascensão do nazismo, né? Vocês lembram das SAs, né? Que fizeram na ascensão, né? Foram quebrando tudo, e quebravam, e batiam. E a sociedade foi tolerando. Chega uma hora, se você vai tolerando muito, você desaba, né? Eles ganham, né? Eles fazem assim mesmo, eles vão indo, e você media, eles vão mais. Não adianta mediar com essa gente. Tem que pôr limites dessa gente. Então, por exemplo, um caso desse, tem que prender em flagrante. Prender em flagrante quem está fazendo isso. Leva para a delegacia, faz o flagrante, certo? Depois, se for o caso, solta. Mas é importante ter uma reação institucional do Estado, usar da violência legítima que o Estado tem para reprimir esse tipo de conduta, que é crime, não tem nada de política nisso. Não é debate político, isso não é ação política. Isso é uma forma violenta e criminosa, né? Doente, né? Bom, vamos lá. Mário? O Pedro, além de, pelo que parece, o sujeito se evadiu, né? Uma agressão assim, covarde, né? Também o sujeito... É o que é natural deles, né? Eles o tipo de agressividade dessa nova forma de fascismo, que é uma continuidade da forma anterior. Nesse aspecto, eles são semelhantes aos... É tipo do sujeito do bullying, né?
Na hora que ele sente uma resistência, você lembra daquele Daniel Silveira chorando na TV, que nem uma bonequinha? Desculpa, pedindo desculpa. Todo chorando quando foi preso, né? Então é mais ou menos isso. É gente que não... canalha, assim, absolutamente despido de qualquer moralidade, qualquer hombridade, qualquer coragem, né? É gente absolutamente covarde. Sabe enfrentar quem está numa posição de fraqueza, né? Agora, na hora de encarar a questão, fogem, não são responsáveis, né? E, fundamentalmente, são essencialmente covardes. É uma violência covarde, né? Por isso que é perigosíssimo. Quem tem coragem, Aristóteles falava com razão, coragem é a maior qualidade política que alguém pode ter, né? Quem age com coragem, em geral, não vai cometer covardias desse tipo, né? Como o sujeito comete uma covardia desse tipo, ele está agindo com covardia. É uma violência perigosíssima, porque é uma violência que mata, tortura, né, desumaniza o outro, né, e foge, né, e não se assume como tal, né, falseia a realidade, mente, né, a mentira é o método de discurso e de linguagem política dessa gente. Muito bem, Miola. O Pedro, está ganhando corpo a ideia de mudanças feitas a partir do Senado em relação aos tipos penais que recaíram sobre todos os implicados no 8 de janeiro e os outros condenados na semana passada. E um dos aspectos, dois aspectos estão sendo considerados, é a distinção de crimes, do crime multitudinário, né, do crime da responsabilidade por uma organização criminosa, portanto, seriam reduzidas as penas para esses crimes multitudinários, e o segundo aspecto que se considera, não tem ainda nenhum texto que esteja formalmente circulando, mas apenas especulações, é de que os crimes de tentativa de golpe de Estado, de abolição violenta do Estado de Direito, eles sejam fundidos, um absorva o outro. Qual a tua avaliação sobre esta iniciativa? Acho que a absorção, ela há, de fato. Eu tenho criticado, é a única coisa que eu critico na decisão do Supremo, no plano técnico-jurídico, porque a tentativa de golpe de Estado, ela absorve, ou deveria absorver, a meu ver, o crime de violência contra o Estado de Direito. Acho que devem existir os dois tipos penais. Acho que é um erro o que estão pretendendo fazer agora, difundir isso na lei. Porque uma coisa é você tentar o golpe de Estado, outra coisa é você, às vezes, atentar contra o Estado de Direito. Por exemplo, a parte da organização criminosa golpista que está nos Estados Unidos estimulando o Trump a tomar medidas contra o país e a tentar coagir o nosso judiciário, essa parte da organização criminosa, ela comete, segundo a Polícia Federal, crimes de atentado contra o Estado de Direito, mas não tentativa de golpe. Então é importante existir os dois tipos penais. Agora, na hora da aplicação legal, em situações como a gente teve, seria importante realizar o princípio da consunção, que nós chamamos no direito, que é a conduta mais grave absorver a menos grave. No caso, a tentativa de golpe absorver de atentado violento. Isso é feito na aplicação do direito. Não acho que isso deva ser feito em lei. Agora, em geral, esse tipo de medida, ele parte de um pressuposto que, a meu ver, é muito equivocado, de que no Brasil as penas são muito pesadas nesse tipo de crime. Não é verdade. Não é verdade, ponto. Vamos lá, Canadá, eu estou tentando pela memória que eu posso ter algum erro, mas Canadá, Reino Unido, isso com certeza, talvez Alemanha também, são países que esse tipo de pena de conduta chega a ser punido com a pena de morte. Argentina, nossos irmãos aqui, se a tentativa de golpe é perpetrada por um agente político, gera prisão pela vida toda. Prisão perpétua. Na França... Alemanha e Reino Unido também. Na Alemanha e Reino Unido também perpétua. Na Alemanha e Reino Unido pode chegar a pena de morte, meu. Aqui é a pena de morte, o Canadá também. Na França, se é praticado por autoridade pública, é prisão perpétua também. O do Brasil, ele se equivale um pouco de Portugal, sanções semelhantes, e eu só me lembro da Itália estar atrás da gente. Assim, quer dizer, então é um país moderadíssimo. Outro elemento, a nossa legislação exige inícios de atos de execução, que houve muitos nessa tentativa de golpe. A maioria dos países não.
que é capturar a tentativa de golpe. A intenção da lei penal, na maioria das democracias, é capturar logo no começo, né? Então, logo quando é a primeira reunião, só o fato de reunir para planejar golpe já é considerado crime de tentativa. No mundo anglo-saxão, apenas gravíssimas, para os crimes de revolta, ai, meu Deus, esqueci agora não. Mas é crime de revolta e de insurgência. Tem um nome lá. Em suma, quer dizer, você tem penas graves no mundo democrático inteiro. É um erro querer amenizar. A gente talvez devesse colocar penas mais graves, né? E acabar com essa história de vez de considerar que tem que ser ato de execução. Não, o mero planejamento feito por autoridade pública ou agente político já deveria ser considerado tentativa de golpe. Nós temos que capturar servidor público civil, servidor público militar, autoridade pública em geral, agente político, se reuniu para falar em golpe, é crime. Tem que ser assim no país. Nós temos que capturar no começo essa conduta, né? Não dá para você ficar aguardando. Uma vez que se instaurou um golpe de Estado, é o que no direito nós chamamos de poder constituinte originário, é uma nova ordem jurídica, um novo Estado. Então não há como punir, ninguém vai ser punido por ter feito um golpe de Estado. Você só consegue capturar a tentativa. E tem que se tentar capturar no início da conduta, o mais no início possível. Na Alemanha, 2 anos atrás, prenderam 20 pessoas que estavam se reunindo para planejar um golpe lá. 20 pessoas, nenhuma autoridade pública, né? Então, eu acho que deveria ser dessa forma, né? Quer dizer, então, eu acho um erro. Deveria estar se pensando em mudar a legislação para trazer mais condutas. Por exemplo, você trair o país e lá estimular um outro país a tomar condutas, é sedição o nome, apareceu agora aqui, é sedição o nome. Mas você ir lá, trair o país e estimular condutas de governo externo agressivas com o país, ao ponto de estabelecerem atos concretos, deveria ser punido com gravidade, né? Não é só uma mera... Você não está apenas usando em termos morais e filosóficos, você não está usando apenas de um mecanismo de coagir a jurisdição. Você está traindo o país e prejudicando a vida de todos os brasileiros. Isso tinha que ter uma conduta, uma pena grave nesse tipo de conduta, né? Então, eu acho que isso que deveria ser ter mais tipos penais a partir da experiência que nós vivemos agora, com penas graves, e não ficar reduzindo pena, né? Isso é mecanismo para tentar beneficiar o pessoal do golpe, porque existe um princípio no direito e quando você reduz a sanção, ela beneficia os réus, os condenados, né? Ela retroage em favor do réu, né? Então vai retroagir em favor do Bolsonaro e dessa turma toda. É por isso que eles estão fazendo. Eles não conseguem aprovar a anistia, estão querendo encontrar um outro mecanismo de beneficiar esse pessoal, né? Eu acho que isso é um equívoco. Muito bem. Tereza? Pedro, até dentro disso que você está falando, de pena grave para quem conspira contra o seu país com uma nação estrangeira, o Supremo vai julgar até o fim do ano, está prometendo julgar até o fim do ano, o inquérito, né, que envolve o Eduardo Bolsonaro e o próprio Bolsonaro, né, por aquele crime de coação no curso do processo, as conspirações com os Estados Unidos que resultaram nesses tarifaços, né, sanção do ministro Alexandre, tomada de vistos e tal. Aliás, a coisa aumentou de grau, né? Aumentou de situação, tornou-se mais grave agora, depois do julgamento. Hoje, o governo brasileiro está às voltas com a demora, né, dos Estados Unidos em liberar os vistos das autoridades que irão a Nova York, dia 23, para a abertura da Assembleia Geral da ONU. Tem ministro de Estado, tem muita gente, o visto não sai. O presidente Lula tem um visto que, por hora, está mantido, né? Teve o anúncio do secretário de Estado, Marco Rubio, né, de que semana que vem haverá novas punições ao Brasil, uma resposta às condenações do Supremo, né, será dada essa resposta na semana que vem. Bom, o Supremo vai julgar esse Eduardo, essa semana está prometendo julgar este caso até o fim do ano.
O que é muito importante do ponto de vista político-eleitoral, porque existe a hipótese de uma candidatura do Eduardo Bolsonaro, né? A hipótese lá dos bolsonaristas. Aí você falou assim, quem participa disso, né, desse tipo de conspirata e tal, merece um crime, uma condenação muito dura, penas muito pesadas e tal. Você não chegou a dizer quais. Por exemplo, eu acho que é perda da cidadania. Gostaria que você dissesse quais, e se você acha que será possível o Supremo fazer isso, incluindo o Eduardo nesses crimes mais graves que você defende, porque, por hora, a acusação é de coação no curso do processo. Então, eu acho que, apesar seria um problema constitucional, a nossa Constituição não permite a perda de cidadania para o brasileiro, né? Não, né? Mas eu acho que numa futura constituinte originária, algum dia a gente vai ter que rever a Constituição, deveria se prever, sim. Acho que esse tipo de conduta. E eu não estou falando da pessoa que vai para o exterior fazer protestos ou criticar o Estado e o governo brasileiro. Isso é totalmente possível, né? Aliás, é uma conduta protegida, a meu ver, pela liberdade de expressão. O problema é quando o sujeito vai na mídia, como eles fazem, e ameaçam o judiciário. E usam de uma relação política que tem com um governo influente e poderoso, né, para coagir o judiciário, como eles estão fazendo, para ameaçar, usando de tarifas também, né, de medidas econômicas, né. A lei até prevê que é uma razão específica para prisão preventiva, é quando há ameaça à ordem econômica. Então, ou seja, esse tipo de conduta deveria ter uma tipologia penal própria, traição à pátria, desse o nome que se der, mas a realidade é que deveria ter essa conduta prevista em lei com uma sanção grave, a meu ver, né? Nós não temos, essa é a realidade, nós não temos, nós temos o atentado violento ao Estado de Direito, e vai se discutir aí em juízo qual a natureza dessa violência, não é um tipo penal tão preciso, né, para esse tipo de assunto, e temos a ameaça no curso do processo, que é uma sanção pequena perto do que deveria ser, né? Eu acho que deveria ter sanções graves, até para situações futuras, porque isso aí vira uma moda, né? Daqui a pouco estão... Agora, um negócio da ONU, francamente, o que eu estou muito preocupado é com o silêncio internacional em relação ao que o Trump está fazendo ao Brasil. Se houver impedimento dos representantes do Brasil nesse evento da ONU entrarem nos Estados Unidos, seria motivo para retirar a sede da ONU dos Estados Unidos. O governo americano já não oferece condições de manter órgãos multilaterais dentro do território nacional, porque usa do poder de Estado para impedir nações, inclusive democráticas, de participar. O Brasil nunca foi impedido, nunca. Nem quando era uma ditadura que torturava e matava gente, né? O Brasil nunca foi impedido de participar, né? E não tem motivo nenhum para impedir o Brasil. Nós estamos exercendo a nossa jurisdição, dentro da soberania nacional, né? Então, se o Trump negava, o mundo tinha que reagir, na minha opinião, e falar, não, então vamos retirar a sede, vamos realizar esse evento, por exemplo, da ONU, não nos Estados Unidos. Vamos retirar, sabe? Quer dizer, mudar. Eu acho que tem que enfrentar. Se o mundo não enfrentar Trump vai afogar o mundo. Se esse fascismo não for enfrentado, não há o que ceda, não adianta mediar. Há um imenso erro de parcela da nossa elite e da nossa mídia, que acha que você modera, que você media. Não adianta mediar. Os que estão mediando hoje são as vítimas de amanhã. A história mostra isso exaustivamente. Então, nós não podemos mediar com isso, porque não adianta mediar. Eu sou a favor de mediar tudo. Eu tenho um temperamento, apesar de ter um jeito meio vigoroso de falar, meio espanhol, assim, Espanha. Então, na realidade, eu tenho um temperamento que é da conciliação. Eu acho que é um mecanismo de convivência civilizada. A gente tem que conciliar. Com essa gente não adianta. Não adianta. Nós vamos tentar conciliar, tentar mediar, e eles só vão avançar, só vão nos destruir, matar, causar dor e sofrimento. Não tem jeito. Infelizmente, não tem outro modo, né? Agora, eu acho que a gente deveria pensar, o mundo deveria pensar em transferir a sede da ONU, por exemplo, para a Suíça, né? Para países mais neutros. Eu falei até recentemente, viu, Serrano? Eu falei que deveria ser que nem o Vaticano, sabe? Devia ser um território pequeno, onde não haveria a interferência de um país, né? E é pela primeira vez uma situação
bem ruim para todos. Você tem toda a razão. Acho que inclusive o Mercosul e mesmo os BRICS deveriam se manifestar, né, nesse sentido. Mas eu queria trazer aqui... Diga, pode falar. Você só me permite... Não, é uma postura flagrantemente ilegal, porque tem um acordo de sede do país que cedia determinados organismos internacionais de acolher delegações estrangeiras, sejam elas quais forem. Então, totalmente legal. Inédita. E a Organização Mundial da Saúde chegou a considerar a hipótese de realizar a sua reunião não em Washington, onde fica a sede da OPS, a Organização Pan-Americana, e realizar em Genebra, a sede da OMS, exatamente por conta da restrição de visto. E eu concordo com o Pedro Serrano. Bom, é uma ordem que está em desordem, caótica, não é? Mas há uma necessidade do Brasil liderar um movimento para rediscutir, inclusive, a sede desses organismos internacionais, uma vez que há uma vedação à participação de parte do governo dos Estados Unidos, o que é flagrantemente ilegal. Não dá para ficar dependendo de quem é eleito nos Estados Unidos. Mas no passado, Fidel e outras pessoas consideradas inimigas dos Estados Unidos, mas iam na Assembleia Geral, né? Não tinha Fidel, isso. Arafat, Muammar Gaddafi. É um absurdo isso. Mas eu queria voltar aqui para o Brasil. O Bolsonaro teve esse fim de semana lá fazendo um tratamento médico, né, num hospital em Brasília, e o Moraes está querendo que a defesa dele, eles se expliquem por que ele não voltou de imediato quando ele saiu do hospital, né? Ele foi para o hospital às 8 da manhã, fez os procedimentos e permaneceu do lado de fora do hospital algum tempo, não falou nada, mas ficou ali com aquela cara de vítima, de perseguido por um grupo de bolsonaristas que estavam ali, ao invés de retornar para a casa dele, que é a prisão domiciliar. Então, o Moraes está querendo saber por que ele ficou ali e não foi imediatamente de volta para a casa dele, que é a prisão domiciliar, né? Então, eu gostaria de saber de você o que pode ocorrer com ele como pena por não cumprir determinações. E uma outra questão é a seguinte: o Tarcísio está pedindo um encontro com o Bolsonaro na casa do Bolsonaro, onde ele cumpre prisão preventiva. Prisão não mais preventiva, né, mas está ali em prisão domiciliar. Eu queria saber de você o seguinte ponto: ele está articulando anistia. As pessoas que vão lá vão para fazer planos para não cumprir a pena que está determinada para ele e para alguns generais também. O governador vai num voo do governo do Estado, com recursos do Estado, para discutir uma anistia. Quer dizer, então, a gente aqui está pagando a gasolina, a ida desse avião, para o governador de São Paulo está resolvendo não um problema do Estado, mas um problema da família Bolsonaro, né? Então, eu queria que você me explicasse essas duas coisas. Pode uma pessoa que está em prisão domiciliar sair e ficar ali parado na frente de um grupo de bolsonaristas e não retornar imediatamente para sua casa? E pode um governador usar os recursos do Estado para se reunir, para discutir anistia? Bem, por óbvio, né? Não pode. O presidente Bolsonaro teria que retornar à prisão domiciliar, lá à casa dele, imediatamente após terminar os exames médicos. O ministro Alexandre tem razão de intimar para esclarecer isso aí. E o segundo aspecto, por óbvio, né? Aviões e esse tipo de mecanismo de locomoção custa caro, né? Um voo de avião é um negócio caro, um avião privado, né? Esses jatos, etc. Só pode ser utilizado por qualquer agente público para fins de interesse público, não para fins de interesse partidário, particularista, pessoal, etc. Ele poderia visitar o Bolsonaro
com autorização judicial, acho que isso deve ser permitido, não há nada que impeça isso, mas deveria ir com voo normal, né? Quer dizer, porque ele está fazendo uma atividade estritamente privada, né? Ele não está em atividade nem de representação, nem de interesse público. Ele pode sofrer uma ação popular, uma ação de improbidade, eu acho que deveria sofrer, inclusive, né? Por conta desse tipo de conduta, porque há uma ofensa evidente à moralidade administrativa, na medida em que usa de recursos públicos intensos, né, assim, sensíveis, para fins particulares, né? Então, eu acho que é isso. Acho que ele deveria ir para Brasília, sim, visitar, mas pegar um voo normal, e ele pagar a passagem. Ou o partido pagar a passagem. Vai visitar se quiser ir de voo privado, o partido que pague, sei lá, as pessoas que financiem, ele que, sei lá, algum amigo dele pague, esse governador vive cheio de amigos rico, então pronto. Mas assim, em suma, o Estado pagar não acho correto, não. Eu me lembro quando prenderam o presidente Lula, que era assim, o Haddad ia visitar o presidente e não era o Estado que pagava, não era, né, ele pagava o próprio bolso, né, governadores que foram lá também. Mas, enfim, Mário. Pedro, bom, você não estava aqui na semana passada, não estava disponível na semana passada, e eu ainda não tive a sua avaliação a respeito do julgamento. Mas a questão mais importante para mim é a seguinte: você acha tranquilo que o Poder Legislativo busque, de certa maneira, afrontar uma decisão do Poder Judiciário ao reformar a legislação que trata de crimes, desses crimes que foram objeto do exame do processo do golpe como um todo? Você acha que não há aí uma certa motivação de uma certa choque com o Poder Judiciário que, enfim, que deliberou de maneira soberana, tranquila? Está tranquilo para você tudo isso, toda essa movimentação em torno daquilo que, ao que parece, foi um resultado jurídico completo, perfeito, nos seus procedimentos? Está tudo bem? Bem, isso precisa ser estudado, né? Você precisaria ter acesso a esse projeto que vocês cogitaram aí, né, do Senado, para poder fazer uma avaliação de eventual constitucionalidade ou inconstitucionalidade dele. Tem que analisar, não é uma coisa que dê para um sujeito que é da área do direito fazer um ponto de vista de imediato, de supetão. O que eu analisei com calma foi a questão da anistia. Estou absolutamente convencido que, por várias razões, ela é inconstitucional, não uma razão só, né? Algumas questões que, inclusive, eu tenho visto que as pessoas não estão observando. Primeira questão, quando você fala em indulto ou anistia, ela se destina, a anistia, a perdoar para fins de pacificação social, o indulto perdoa, né, uma indulgência soberana, para fins humanitários, mas sempre destinados a condutas passadas. Uma organização criminosa golpista só pode ser anistiado depois que deixou de ser uma organização criminosa, depois que deixou de atuar. O golpismo no Brasil está em plena atividade. Eu acabei de falar de pessoas da própria família Bolsonaro que estão nos Estados Unidos, provocando o presidente do país mais poderoso do mundo, que declarou que sancionou o Brasil por conta da condenação de Bolsonaro e que vem coagindo o nosso judiciário, inclusive caçando visto de ministros, tendo uma série de condutas diplomáticas que visam coagir o judiciário. Ou seja, essa organização criminosa está em plena atividade. Não se pode cogitar de anistia para crimes que estão em andamento. Isso é utilizar a anistia para proteger condutas criminosas, uma finalidade absolutamente diversa para a qual a Constituição estabeleceu a competência de se conceder anistia. Outra questão que estou absolutamente convencido também, a nossa Constituição proíbe emendas constitucionais, ou seja, decisões de 3/5 do Congresso que tendam a acabar com a democracia. Veja, não é que acabem com a democracia, que tendam, que tenham uma tendência a acabar. Ora, a democracia é um regime político, ou seja, exercício de poder político. A característica do poder político é o uso legítimo da violência, ou seja, só há democracia num Estado, num aparelho de uso legítimo da violência que se defende através de sanções penais. Você reduzir ou extinguir essas sanções penais logo que elas foram cometidas é você tender a abolir a democracia.
algo inaceitável, inconstitucional, portanto, que ofende cláusula pétrea, né? Outra questão que me parece aí importante, né? Quer dizer, a anistia é um tipo de lei que tem destinatários certos. É o que os alemães chamam de lei de matéria administrativa. Ou seja, em que o judiciário pode e deve investigar os motivos e a finalidade. Claramente, nos textos que estão em circulação no Congresso, claramente, a função, a finalidade declarada ali não é a de pacificar e perdoar, é de substituir o judiciário, é isso que você fala, né? É de substituir o judiciário na sua função de interpretar e aplicar a lei. Ou seja, um desvio de finalidade que implica em ativismo legislativo, na invasão da competência do judiciário, na ruptura com o equilíbrio de poderes, que é a cláusula pétrea também da Constituição. Então, mais uma razão de inconstitucionalidade. São diversas questões, né? O único argumento que eu vi em favor da constitucionalidade, não, mas esse artigo isolado aqui não fala de crimes contra a democracia. Desculpe, se há um truísmo, ou seja, uma afirmação aceita por todas as formas de pensar o direito, sem exceção, todas as formas, é de que dispositivos legais não se interpretam isoladamente. Cada corrente de pensamento vai dar sua justificação. Uma linhagem interpretativista lá de Work vai falar em integridade do sistema. O positivismo vai falar que o ordenamento jurídico é a unidade mínima e decomponível do sistema, e não a norma jurídica. Cada um vai ter uma razão, mas a realidade é que é um erro primário se interpretar a ordem jurídica de forma tão literalista, por um artigo isolado. Já fizeram isso na interpretar o artigo 142, que era a posição de terraplanismo jurídico ridícula, de falar que competiria às Forças Armadas seria uma espécie de um poder moderador da República. Uma bobagem. Forças Armadas são órgãos de segundo escalão na estrutura do Estado. Não tem nenhum cabimento isso. Em nenhum momento é dito isso no artigo, e nem o artigo pode ser interpretado isoladamente. É uma coisa atrás da outra. Ou seja, então agora reproduzindo isso, que é um argumento muito pobre tecnicamente, né? Então nós vamos ser aqui claros. Uma aprovação de uma lei de anistia é absolutamente inconstitucional, né? Vai ser puro enfrentamento do judiciário, pura violência simbólica, pura ação de uma organização criminosa que ainda continua agindo com golpismo, né? Então, enquanto essa organização criminosa estiver agindo como tal, não se deve nem cogitar, porque não é passado, não se está perdoando algo do passado para pacificar, está querendo proteger uma conduta criminosa que está em andamento. Então, enquanto eles estiverem em andamento, não se deve nem cogitar, porque anistia e indulto se direciona a atos do passado. Por isso que também seria inconstitucional, caso o Tarcísio seja eleito, por exemplo, ele dá indulto, como prometeu para o Bolsonaro. Enquanto a organização criminosa estiver agindo, não pode ser indultado. Perfeito. É isso mesmo. Vamos lá, Miola? O Pedro, a minuta que circulou sobre o projeto de anistia feito pelos bolsonaristas previa uma anistia tão irrestrita que ela anistiaria organizações criminosas e milícias. Isso não é uma inferência minha, isso é textual na minuta que circulou. Eu vi no texto. E também, e piora, essa questão de não estar direcionada ao passado, Miola, é explícito no projeto. Exatamente. Ele é inconstitucional pelo texto dele, né? Não tem o que se discutir nisso, desculpe. Mas, Pedro, deixa eu te perguntar aqui, na sessão no julgamento da semana passada, né, que foi um fato inédito, histórico, mas a gente teve aquele voto chocante do Luiz Fux, que foi um lixo jurídico, além de ser de uma deslealdade institucional impressionante com os colegas da Suprema Corte, algo esdrúxulo, para dizer o mínimo, que ele condena o ajudante de quem deu as ordens, mas não condena quem deu as ordens, é algo incompreensível. Não, mas esse lixo jurídico, que não tem nenhum valor jurídico, ele, por outro lado, configura uma munição política muito potente para a extrema-direita, para o fascismo. Eu te pergunto o seguinte, como fica... Primeiro, assim, qual a tua avaliação, se é que tu podes comentar a esse respeito, sobre a atitude individual desse ministro da Suprema Corte, e qual é a tua avaliação sobre o clima que fica dentro da Suprema Corte a partir desse voto proferido pelo Luiz Fux? Bem, o
objetivamente, ele não tem, como ministro que aplica a Constituição, ele não tem nenhum dever de dar satisfação ao clima dos seus colegas. Ele tem que aplicar a Constituição. Se for para ficar ruim com os colegas, que fique. Então, assim, eu estou sendo bem objetivo nisso. O voto dele é surpreendente pela inconsistência técnica, contradições internas, contradições com os outros processos que ele julgou no mesmo caso. Veja que interessante, meu. Para ele, o Supremo não é competente para julgar os líderes da organização, mas os bagrinhos ele achou que era competente. Quer dizer, então, é uma contradição absoluta, né? Então, ou seja, e também contradição com uma trajetória dele no judiciário, né? Pelo menos a trajetória dele no Supremo, né? Mas tudo bem, eu acho que mudar a trajetória, mudar o ponto de vista é sempre possível, né? Desde que haja um mínimo de honestidade declarando isso, que está mudando, e é importante declarar que está mudando para que se possa fiscalizar que ele aplique esse ponto de vista nos casos futuros. Se essa visão mais garantista, digamos assim, dele, ficar aplicada só nesse caso, revela que houve um desvio, né? Grave, né? Então ele tem que aplicar essa mesma visão para o sujeito que rouba, que furta um sabonete no supermercado. Não pode querer agora, né, para cada um de acordo. Justiça, como eu brinco, é haute couture, não é prêt-à-porter. No contrário, justiça é prêt-à-porter, não é haute couture, né? Então, essas questões são relevantes, mas assim, existem muitas contradições. Eu divirjo intensamente dessa visão que a defesa manifestou e que o ministro acolheu, de que o Supremo seria incompetente para poder julgar. Na realidade, não há outra corte competente para isso. Por quê? Porque ministros do Supremo foram espionados, tem prova disso no processo. Houve articulação de uma tentativa de homicídio de um dos ministros do Supremo. E houve um ataque dentro da sede do Supremo. Além de o regimento interno fazer uma previsão que, se há crime cometido no interior da sede do Supremo, cabe ao Supremo investigar, e se ele pode até investigar, com certeza é ele quem deve processar, né? Estabelecer o processo. Né? Além de haver essa regra específica, há uma razão sistêmica, gente. Imaginem vocês um juiz de primeiro grau comandando o presidente do Supremo para que ele, obrigando o presidente do Supremo a entregar documentos, provas, filmes, determinando diligências no interior do Supremo, dentro de gabinetes de ministro, dentro de repartições do Supremo. É um caos no sistema. O sistema judiciário é um sistema hierarquizado. A corte inferior tem a sua decisão superada pela corte superior e deve obedecê-la, né? Há um sistema hierarquizado, não tem cabimento um juiz de piso, de primeiro grau, dando ordens para ministros do Supremo, que é o que ocorreria. Por exemplo, a ordem, me entregue aqui as filmagens. O juiz de primeiro grau dando ordem para o presidente do Supremo. É o soldado comandando o general, é absoluta anarquia isso. Então, a proposta do ministro foi anárquica. Ela não é só tecnicamente equivocada, a meu ver. Ela é desestruturante do sistema. É o tipo de erro técnico mais grave que pode ver, né? Uma coisa é você ter injustiça ocasional, outra coisa é ter injustiças desestruturantes do sistema, né? Traria o caos para o sistema judiciário. Não há outra corte. Parem com isso. Não há outra corte que possa julgar esse caso que não seja o próprio Supremo Tribunal Federal. E é assim em qualquer democracia do mundo, qualquer. Se você atacar a Suprema Corte norte-americana dentro da sua sede, é ela quem vai apurar e processar. Nenhum outro tribunal inferior vai fazer isso. Se você atacar o Tribunal Constitucional Alemão, é a mesma coisa. Não tem dúvida disso, porque não há outra corte no sistema que possa fazer isso, sob pena de você romper com toda a estrutura hierárquica que a Constituição determina. Então, é um erro grave essa questão, na minha opinião, né? Não é só pela regra, é pelo sistema. Não há como funcionar se um juiz de primeiro grau puder determinar, por exemplo, busca e apreensão no gabinete do ministro do Supremo Tribunal Federal. Isso é o caos. Eu sei que você tem que sair, eu só queria saber se dá para responder uma pergunta da Tereza, que ela acabou não fazendo a segunda dela. Pode ser? Não tem problema. Se ele precisar de sair, não tem problema. Não, tá boa a entrevista. Ô Pedro, ainda não saiu o acórdão, né, do julgamento.
e só depois virão os recursos, né? Possivelmente são os embargos declaratórios. Mas eu acho que haverá. Eu acho não. Você acha que haverá uma querela jurídica importante sobre o cabimento ou não de embargos infringentes por conta da divergência do Fux, já que no regimento não está escrito quantos votos seriam necessários, né, para estabelecer o cabimento dos... Para explicar para as pessoas, o regimento do Supremo fala que quando é julgado no pleno, para haver embargos infringentes precisa de 4 votos, mas não fala nada a respeito das turmas. Né? Não havia julgamento em turmas. Né? Porque não havia julgamento em turmas quando essa regra foi criada, inclusive. Né? E tudo bem. Né? Existem aí alguns juristas, eu tenho lido artigos, etc., defendendo que, como não há essa previsão, né, havendo qualquer divergência, mesmo que de um ministro na turma, caberia embargos infringentes. Eu divirjo desse ponto de vista. Por quê? Porque você teria um direito de defesa e de recurso mais intenso na turma do que no pleno. Não pode ser assim. O direito tem que ser o mesmo. Né? Então, se há, em relação ao pleno, a necessidade de que haja 4 votos, a turma representa metade do pleno. Né? Precisa ter 2 votos, pelo menos, da turma, para poder justificar embargos infringentes, a meu ver. Por uma relação desonômica de juízo. Não tem cabimento você falar que o sujeito tem menos direito de defesa e recurso no pleno do que tem na turma. Também é uma insensatez, é um caos sistêmico isso. Né? O sistema precisa funcionar com integridade e com coerência, como nós que somos influenciados por Dworkin falamos, e tem outras formas de outras linhas de pensamento falar. Então, a meu ver, só é possível embargos infringentes na turma quando houver 2 votos. Mas essa é uma questão em debate, em aberto, tem que debater. Vai ter debate, sim, Tereza, sobre esse assunto. Os advogados de defesa são excelentes, são diligentes e vão querer provocar esse debate. Nós não podemos ter ilusão. O segundo elemento, que eu acho que é relevante, é que cabe embargos de declaração. Ponto, isso não há dúvida. E o embargo de declaração precisa ser julgado pela turma. Né? O segundo embargo de declaração, caso a defesa queira usar de mecanismos adiando o prazo dessa decisão final, né? Caso haja o uso do embargo de declaração com fim de dilação de tempo, né? Aí o próprio relator pode negar o embargo, mas o primeiro embargo precisa ser julgado pela turma, é um direito do réu. Então, com certeza vai haver embargo de declaração e acho eu que vai haver um debate sobre essa questão, embora haja jurisprudência pacífica no sentido de que precisa de 2 votos na turma. O debate vai haver. Muito Mas bom, o debate Pedro. aconteceria na primeira turma ou no plenário, Pedro? Sobre Na primeira turma, na primeira turma diretamente. A primeira turma é que vai ter que aceitar. Se ela aceitar que existem embargos infringentes, aí tem que aumentar, tem que ir para o pleno, provavelmente. Mas tem que aceitar. Eu acho que a decisão é da primeira turma. Pedro,